Sabendo que é mais fácil ter prazer nas coisas rápidas e momentâneas da minha vida, como ter prazer na oração? Um lugar que não foi feito para se visitar, mas sim para se tornar. Essa é uma realidade que hoje eu posso viver e contar para vocês. Eu encontrei prazer, alegria na oração. Sabe? Lá em Isaías 56 ele fala que ele reservou uma alegria aos seus servos na casa de oração. E eu não estou falando dos turnos de oração, que talvez vocês já tenham visto aqui no meu Instagram. Eu estou falando do lugar que Deus tem os seus ouvidos e olhos atentos. É um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade. O meu corpo se estremece ao ler essa passagem e tantas outras que falam sobre a oração e sobre como o Senhor deseja que nós nos deleitemos nesse lugar, porque Ele se deleita de nós nesse lugar também. Quando nós paramos de ver o lugar da oração como um lugar de petição, uma lista, né, de desejos, mas sim um lugar de desfrute dele. Tem um livro que eu estou lendo esses dias, que se chama Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. E chega uma parte que ele fala sobre a oração e eu me encontrei tanto nessa parte. Eu falei, uau, quantas mais pessoas precisam saber desse entendimento. E ele partilha de algo, ele fala assim que um amigo disse para ele assim: quando nós persistirmos na oração, a nossa vida de oração vai progredir para uma parte de dever. Então, primeiro a nossa vida de oração começa como uma obrigação, né? Eu sou cristão, eu devo orar. Aí depois passa para disciplina. Quanto mais você persiste, aquilo para de ser um dever para se tornar uma disciplina. Aquilo começa a fazer parte da sua vida, até que se torna prazeroso. É como uma corrida. Eu tenho começado a correr e todas as outras pessoas que correm dizem isso. No início é horrível, mas chega um ponto que aí você vai desfrutar daquela coisa lá que libera no seu corpo. Sabe? Primeiro é horrível, primeiro é ruim. Você depois começa a ter disciplina, até que você pega o gosto e até que ele começa a ter resultados em você. Não que possa ser comparado uma corrida com a oração, mas é a mesma estratégia, sabe? Para você persistir. E ele fala isso, e depois ele cita um outro versículo lá em Salmos 36, que diz assim: como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. E tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. E graças à tua luz vemos a luz. Há um rio de delícias, há um banquete. Isso não é somente uma metáfora ou algo poético, sabe? Por muito tempo eu olhei Salmos como somente canções e expressões da alma de Davi, mas esses dias eu tenho lido Salmos e eu tenho visto quanta revelação tem naquele lugar, que tudo que eu achava que era tão poético, na verdade foi uma experiência sobrenatural que Davi teve devido ao lugar da intimidade com Deus. Através da adoração e da comunhão com Deus, ele foi levado a lugares de revelação profunda. Quando ele fala de um rio de delícias, é verdade. Quando ele fala de um banquete, é verdade. Não é simplesmente uma semelhança, uma metáfora, é algo real. São experiências, são encontros com Deus que impactam a nossa vida. O que Davi entendeu é profundo, é fabuloso. E esse vídeo é para quem já é cristão. É um alerta, como eu recebi do Espírito Santo esses dias, de não se distraia. Porque a luta continua acontecendo, porque ele deseja nos revelar coisas e falar coisas, mas distraídos nós não vamos perceber. Distraídos nós não vamos entender, nós não vamos fazer parte, sabe? Há uma coisa que Jesus fazia que nós temos que entender isso, porque Jesus, que era tanto homem quanto Deus, entendeu que ele não devia fazer o que ele achava que era bom, mas sim o que Deus já estava fazendo. Ele sempre falava: não, eu estou fazendo porque eu vejo meu pai fazer, eu estou falando porque eu vejo meu pai falar. Meu pai não parou, por que eu vou parar? Então, tudo ele fazia num lugar de dependência. E não há outro lugar que me ensine mais a dependência do que a oração. Essa oração diária, esse tempo todos os dias, intencional e constante. Porque é permanente, durante todos os dias. Jesus não vem só de manhã ou só à tarde. Ele está comigo todos os dias. A presença dele ela não está, ela é.
Então eu devo me atentar a essas coisas e estar com ele intencionalmente. Eu vou deixar de novo aqui a minha música Cavando Poços em Oração. E tem algo aqui que ele falou nesse livro que, meu Deus, ele falou que somente quando Sansão clamou a Deus, quando ele estava com sede, depois de uma de suas evidências de manifestação do poder do Espírito, né? Ele foi cheio de força e depois disso, depois dessa manifestação, ele ficou cheio de sede a ponto de morrer. E aí ele fala assim, não foi pela necessidade né? Sansão estava com sede, a ponto de morrer. Mas não foi porque ele estava com sede a ponto de morrer que Deus abriu a fonte de água ali para ele, mas foi porque ele clamou, porque ele orou a Deus. Uau! Há uma fonte que vai fluir para mim mediante o meu clamor. E Jesus bem disse, quando ele fala sobre que um pai não daria, um pai humano que é mau, não dá a seus filhos presentes ruins. Quanto mais Deus, que é um bom pai, não daria o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Então, peça o Espírito Santo e ele vai dar. Ele, como o melhor pai de todos, vai dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos ensinar o lugar da oração. Ele nos ensina a orar. Faz a oração deixar de ser um lugar de obrigação, mas sim um lugar de prazer no Senhor. Tá, mas então eu peço o Espírito Santo e aí? E é só isso? Claro que não. Vamos começar a cultivar uma mentalidade que é que Deus, ele responde. Ele responde a uma ação. Primeiro, Deus já fez algo. Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, ponto. Eu creio no Senhor, agora eu tenho a vida eterna. Eu tenho a salvação. Mas diante disso, diante dessa realidade tão constrangedora, que eu tenho um Deus que além de me criar, de ser meu Senhor, ele me ama. E aí depois toda a história vai contar que nós somos afiliados, né? Nós somos adotados, então agora eu sou filha dele. Então ele não é mais só meu Senhor, ele é meu pai. Então ele não é só meu Criador, não é só meu Senhor, ele é meu pai. E depois nós entramos numa outra realidade da intimidade, que é que nós somos noiva e Jesus é o noivo. Então esse relacionamento de amor mesmo. E como todo relacionamento natural, e eu entendo que Deus usa as nossas figuras naturais, o nosso mundo natural, né? Então eu tenho um namoro, eu tenho um noivado, eu tenho um casamento. Tudo isso precisa ser cultivado com comunhão, com conversa, com experiências, né? Senão eu não consigo crescer dentro desse relacionamento. E assim vai ser com o Senhor. E como todo início de relacionamento, há uma expectativa, mas ao mesmo tempo há medos, há toda aquela história das minhas inseguranças e as minhas bagagens e tudo isso nós vamos viver com o Senhor. Mas nós vamos entrar num lugar de dependência e de paixão. Vamos conhecê-lo e vamos nos tornar cada vez mais apaixonados. O livro de Cantares, eu sou apaixonada no livro de Cantares de Salomão, porque ele não é entenda, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é pura, ela é santa. Então, olhe com os olhos santos do Senhor para esse livro e entenda que aquilo é uma declaração de amor e que ele deseja que nós olhemos para ele como ele nos olha também, que é com esse desejo incessante de estar perto, de sermos um. Jesus disse, Pai, eu anseio que onde eu estiver os meus filhinhos também estejam. Eu desejo que eles sejam um como eu sou um contigo. Então ele estava ali já expressando o quanto ele desejava que nós tivéssemos a comunhão de ser um como num casamento. Então o livro de Cantares ele fala sobre isso. E ali nós vemos a Sulamita, que é a amada, entrando numa jornada de amor crescente pelo noivo. Primeiro ela fala muito sobre como todos amam o noivo, como todos o admiram, sabe? Ela começa a falar. Não é à toa que as jovens te amam, ó, amado. Ela começa a falar isso e começa a falar sobre o nome dele, que o nome dele é como um perfume derramado, é belo. Ela fala sobre uma visão geral, é como se ela estivesse naquela fase, eu conheço de ouvir falar. Depois ela se depara com a visão natural dela. Como ela está? Ela começa a falar assim, eu estou suja, mas eu sou bela, mas eu estou cansada, sabe?
ela começa a falar sobre a trajetória dela. Ela começa a falar que ela tinha uma vinha, mas a vinha que ela tinha, ela não cuidou, porque ela começou a cuidar da dos irmãos dela. E a vinha que ela tinha, ela se esqueceu. Então ela começa a se deparar e ela vê como ela está suja, ela vê como ela deixou de fazer o que ela tinha que fazer. Sabe, as bagagens que nós temos na nossa vida, toda a nossa história, ela começou a se deparar com aquilo. Só que ela entendeu algo. Diante de tudo isso, tem uma coisa que é mais importante. E tem algo que eu devo buscar. Independente do meu passado, agora tem algo que eu tenho que fazer. Ela começa a perguntar: ó meu amado, onde você habita? Aonde você fica? Aonde você apacenta as suas ovelhas ao meio-dia? Aonde você repousa? Porque eu quero me encontrar contigo. E o noivo ali começa a responder para ela, o amado, começa a dizer: olha, eu fico no caminho das ovelhas. Vá nessa direção. Eu estou ali, eu estou te esperando, eu te anseio, eu desejo, você é bela. Ele começa sempre a definir ela, sabe? Ele define ela, fala: você é a mais bela. Ele começa a falar um monte de características como nós vemos ali. Então ele começa a definir ela em amor. E chega um ponto que ela não fala mais sobre o que os outros dizem sobre o amado. Ela começa a dizer a visão dela. Então ela fala: o meu amado, ele é, dentre todas as árvores, ele é a macieira. Sabe? Ele começa a falar que ele se destaca. Então ela começa a falar na visão dela. Então ela está começando a conhecê-lo na intimidade. Ela já não fala da visão dos outros, ela fala da visão, das experiências que ela está tendo, do relacionamento que está sendo construído entre eles. Então é assim, sabe, a nossa vida com Jesus vai ser dessa mesma forma. E há duas coisas muito preciosas que eu quero citar, três, que eu quero citar aqui em Cantares. Eu vou começar da última, que vocês lembram que eu disse que ela tinha uma vinha que ela não cuidou. E lá no final do livro de Cantares, fala que ela vai entregar o dízimo da sua vinha. Então, na medida que ela começou a se relacionar com o amado, a vida dela, todo o resto da vida dela começou a ser alinhado também. Então, até aquilo que tinha sido negligenciado, que estava sendo omitido na vida dela, todos os problemas que ela estava tendo, na medida que ela se relacionou, que ela foi amando e sendo amada, ou melhor, sendo amada e amando, porque essa é a ordem, todo o resto da vida dela também se alinhou. Então, nós chegamos ao final da história do livro de Cantares com ela como uma mulher vivendo o que ela tinha que viver. Uma mulher já madura, uma mulher que a vinha que ela tinha, a responsabilidade que ela tinha, ela estava cumprindo e entregando o que era devido ao Senhor. Então, olha que incrível é o relacionamento com Deus. Ele alinha tudo. Né? E eu não estou fazendo para vocês uma falsa promessa, sabe? Porque eu odeio isso e isso realmente é errado, de te falar assim: olha, venha pro evangelho, siga Jesus que vai dar tudo certo na sua vida. Não, eu estou falando que tudo vai ser alinhado. O que ser alinhado vai significar na sua vida, meu amigo? Eu tenho certeza, eu te digo que vai significar negar a si mesmo todos os dias e carregar a sua cruz. Vai significar a morte para as coisas daqui, mas a vida para as coisas de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo vai ser alinhado. Nós viveremos aqui momentos de plenitude, momentos de alegria, momentos de riqueza, mas também viveremos momentos de necessidade, de escassez, de perseguição, de aflição, e ainda assim encontraremos uma plenitude no amor de Deus. Isso é o que o relacionamento com Deus vai gerar em nós. O que eu sei é que tudo vai estar alinhado na medida em que eu alimento um relacionamento saudável, intenso e intencional com o Senhor. Mas pronto, o terceiro ponto eu já falei por último. Agora, os outros dois pontos que eu quero citar aqui na história de Cantares, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque para eu encontrar prazer na oração, eu preciso de paixão por Ele. Preciso me apaixonar. Por isso eu estou contando a história e ensinando o relacionamento com Deus a partir deste livro, tá? Que fala exatamente sobre o amor, a paixão, ok? Eu quero falar para vocês sobre um episódio lá dentro em que a amada se arruma toda e vai dormir, né? Ela passa óleo, mirra, se veste com sua túnica e vai deitar. Mas o amado aparece à porta dela batendo. E ela escuta, mas ela está dormindo. Ela fala: eu escutei, mas eu estava dormindo. E o amado bate de novo, até que ele vai embora. Quando ela decide se levantar, antes dela se decidir levantar, ela fala assim: nossa, mas eu já vesti a túnica, será que eu teria que tirar ela? Nossa, mas eu já estou cheia de óleo, será que eu vou ter que me lavar?
Ela começa a falar: será que eu vou ter mesmo que sair da minha zona de conforto para poder ir abrir a porta? Ela começa a se questionar, ela entra num lugar de comodismo. E quando ela decide, aí ela chega um ponto que ela fala assim: tá, eu vou me levantar. Ela se levanta. Quando ela vai abrir a porta, o amado não está lá mais. Então, ela acaba perdendo aquela oportunidade. E depois ela sai a procurar pelo seu amado nas ruas. Ela sai a procurar e ela acaba sendo machucada pelas pessoas que estão na rua. Se não me engano, eram os guardas, sabe? Por aquela hora da noite, ela acaba sendo machucada e não encontra o seu amado. Acaba sendo machucada, perdeu uma grande oportunidade. Então, quantas coisas deram errado no momento em que ela decidiu entrar no comodismo? Ah, mas será que eu vou ter que levantar agora? Nossa, agora, Jesus? Jesus está querendo falar comigo agora? Ah, não, Jesus, você sabe? Jesus está ansiando por um momento de intimidade único, totalmente a sós, uma experiência totalmente nova. Mas se nós entramos no lugar de comodismo, se esquecemos daquela paixão, se não deixamos essa paixão arder em nós, se apagamos ela com a nossa rotina, com o nosso cansaço, com as nossas desculpas, com a nossa falta de temor, com a nossa falta de visão somente no que é eterno, aí vai acontecer o mesmo aqui com ela, sabe? Situações ruins vão acontecer, porque fora da presença de Deus não há nada que seja bom. A verdade é essa, sabe? Não é colocar medo em você. Olha, se você não se relacionar, se você for se você for cômodo, você vai viver coisa ruim, barará, barará, que talvez você nem viva, mas você não vai viver o que deveria viver, que é a presença do Senhor. É sobre o que você prefere, o que é mais importante para você. Para mim, é mais importante viver a presença de Deus. Então, quando eu leio essa passagem em Cantares, eu só penso: o que eu posso deixar de viver? O que eu posso deixar de desfrutar com o meu amado se eu entrar na zona de conforto? E depois tem outro ponto que eu amo nessa história. É que, como eu citei para vocês, ela diz assim: dentre todas as árvores, né? O meu amado é uma macieira. E aí, ela fala essa palavra macieira. Isso tudo vai depender das versões, né? Mas lendo a NVI, Nova Versão Internacional, vai falar isso, da macieira. Então, Jesus é uma macieira para ela, uma árvore que tem maçãs. Os frutos de Jesus são maçã. E aí, mais lá na frente, o amado vai falar assim, que o aroma da boca da sua amada é de maçãs. O que isso significa? Ela comeu tantas maçãs que até o aroma dela é de maçãs. Então é sobre nós nos alimentarmos tanto do que vem de Jesus. É nos alimentarmos tanto do Espírito Santo e do fruto dele, que quando eu falo o aroma é de Espírito Santo. Então olha que belo é isso. Esses são 3 pontos que eu gostaria de citar aqui dessa história, que falam sobre o nosso relacionamento com Deus, que falam sobre alguém que encontra prazer na oração, que encontra alegria nesse lugar, que realmente não só está nesse lugar, mas se torna esse lugar. Então, pessoal, que vocês sejam abençoados pela presença de Deus, porque é um privilégio. É um privilégio senti-lo, é um privilégio estar com Ele antes da eternidade. É um privilégio poder andar já em eternidade com Ele. E que você sinta os incômodos que forem necessários para estar com Ele. Que você não resista ao Espírito Santo. Que você possa crescer em intimidade com Ele e passar do estágio de obrigação para o estágio de alegria, de prazer nele. E que quando você se distrair, quando você se esquecer desse lugar, por algum motivo, você possa se lembrar e voltar a esse lugar quantas vezes forem necessárias e clamar, porque através do seu clamor, o Senhor vai abrir uma fonte na rocha e vai fazer você beber de novo do Espírito Santo e entender que ela jorra para a vida eterna, que ela não tem fim e que ela não se condiciona ao que você está fazendo agora, mas ela responde ao arrependimento, ela responde a um coração sincero e íntegro na presença de Deus. Quer dizer, inteiramente entregue, devoto ao Senhor. E é isso, meus amigos.